Mensagem com o evangelista Davilson Gonçalo. Tema: a tua salvação é perante Cristo e não perante a igreja. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere o outro superior a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Eu venho hoje aqui trazer algo que arde no meu coração, algo que tem movido meu coração, que a busca do perfeito evangelho parece que está sendo aniquilada, está sendo perdido no desenvolvimento do mundo. O pós-modernismo parece que está deixando levar-se o verdadeiro evangelho. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, diz que não tem outro evangelho a não ser Cristo. Se ele viesse pregando outro evangelho, se um anjo viesse do céu pregando outro evangelho, o qual já tem anunciado, que é o evangelho de Cristo, não era para dar crédito. Então, isso tem movido meu coração. Eu creio que vem através do Espírito Santo. Talvez as palavras que eu vou falar aqui, talvez haverá questionamento. Talvez você vai se confrontar com as palavras, mas é algo que tem ardido meu coração. É como as teses de Lutério. Lutério escreveu suas 95 teses. Foi algo que Deus deu a ele quando ele estava caminho errante e entendeu: peraí, a salvação é algo de fé, não é comprado, não se é por status, é fé em Jesus Cristo. E ele pôde entender e pôde compartilhar daquilo que Deus deu a ele, a humanidade. Martinho Lutero não foi o que difundiu, o que criou o cristianismo. O cristianismo veio através de Cristo. A noiva nasceu na cruz do Calvário. Assim como lá no jardim do Éden, quando Adão reposa no profundo sono, Deus serra da sua costela e traz e faz uma auxiliadora, uma companheira a Adão. E ali nasceu a mulher, nasceu a sua companheira. Eu vejo também assim que na cruz do Calvário, quando Jesus ali está dando o seu brado ali na cruz, Pai, está consumado. E quando o soldado vem, crava a lança nas suas costelas, eu vejo que ali nasceu a igreja. E muitos questionam e falam: a igreja nasceu em Atos dos Apóstolos. Não, nasceu ali no Calvário. Naquele momento nasceu a igreja, e de pregar o evangelho a toda a criatura. Como diz Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. A minha e a tua salvação vem pela fé. A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa salvação é de Jesus, amados. É de Jesus que vem toda a salvação. É dele que procede toda a salvação. Através dele que nós somos salvos. E o que tem mais me preocupado é que quando uma pessoa vá para Cristo, ele vai verdadeiramente dizendo: Senhor, tu serás o único Deus da minha vida, o único Senhor da minha família, o único Senhor que pode me levar ao céu. E passar os momentos dentro de uma igreja, ele acaba aprendendo alguns dotes da igreja, e com esses dotes começa a ferir os irmãos, começa a perseguir a outras igrejas, e começa agora a discutir filosoficamente algo de ideias. E isso não é bom, porque a filosofia que cada um tem, o questionamento, a pergunta, por quê, para quê? Eu acho que eu e você que estamos em Cristo Jesus recebemos isso pela fé, não dado através de uma religião. Eu não estou aqui contra uma religião. Todos nós precisamos ir, participar, ter comunhão, por isso nós precisamos reunir. O próprio Deus disse que casa de oração, ali nós vamos, falamos com o Pai,
Não vamos para comprar, para vender, não. Nós vamos ali orar, apresentar as nossas necessidades, ter o nosso momento de comunhão um para com o outro, conhecer os nossos irmãos. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da minha vida. Ana entrou no templo do Senhor e orou, e Deus concedeu a ela o seu milagre. É para isso que nós nos reunimos. A família começa a se conhecer, a se preparar, a viver nessa terra para ter uma vida eterna constantemente no céu. E eu quero dizer algo para você, como diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que entram com ela. Jesus, Ele é a porta, Jesus é o caminho. Filipenses no capítulo 3, versículo 12, diz assim o apóstolo Paulo: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, a vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos através de Cristo Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho desse evangelho, que é poder para a salvação. Como ele também diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 e versículo 5: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. O próprio Jesus chamou os seus discípulos, como registra lá em Mateus capítulo 10, tendo chamado os seus discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Esse evangelho é um evangelho que as pessoas vê os milagres. Esse evangelho é um evangelho que as pessoas vê a transformação na vida das pessoas. É um evangelho de poder que transforma a vida. Esse evangelho que entra na vida das pessoas, como diz o evangelista João, no capítulo 1, versículo 12, que está registrado, está escrito: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como também está registrado em São Mateus, no capítulo 10, versículo 7, que diz: e, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graças dai. Este é o evangelho de poder, este é o evangelho do reino dos céus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira epístola de João é tão clara. No capítulo 1, versículo 5 em diante, começa a dizer: se andamos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão um para com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se andamos na luz, como na luz Ele está, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ainda na primeira carta, no capítulo 5, versículo 18, que está escrito assim: sabemos que todos aqueles que é nascido de Deus não vivem em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca.
Se somos gerados de Deus, conservamos a nós mesmos e o maligno não nos toca mais. Não há pecado em nós, porque eu creio nesse poder transformador, eu creio nesse poder do Evangelho. Mas hoje, quando alguém se converte, está dentro da igreja, as pessoas começam a dizer: cuidado, o diabo vai colocar, o diabo vai fazer com você. Nós devemos extinguir isso do nosso meio. Devemos dizer: olha, Deus vai fazer de você uma pessoa santa, Deus vai transformar a tua vida, tu serás um pregoeiro da palavra de Deus, um anunciador de boas novas. É isso que a igreja precisa ensinar. Não despertar o pecado na humanidade, ou no irmão, ou para com o irmão. Precisamos despertar. A minha preocupação é que todos estão sendo instruídos agora ao evangelho de igreja e não ao evangelho de Cristo. Quando eu estou discipulando alguém para descer as águas, eu sempre leio Romanos capítulo 6, versículo 4 em diante, que diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado, porque se nós morremos, não tem mais pecado. Uma pessoa agora que está em vida, ela está diante da sociedade, as pessoas estão acusando aquela pessoa das práticas que ela fizera, mas uma vez que ela está morta, quem agora pode acusá-la? Então tudo aquilo que fizemos, que nós praticamos naquele momento, naquele ato do batismo, do sepultamento, essa pessoa agora, ela está morta, então não há mais pecado. Nós nascemos em Cristo novamente, nova criatura em Cristo Jesus. Por isso é uma ordenança de Cristo que nós devemos cumprir. Essas duas ordenanças em Cristo Jesus. Nós não estamos sendo salvos para fazer parte de uma religião, nós somos salvos em Cristo Jesus. Eu sempre, quando eu estou discipulando alguém que vai descer as águas, digo: sendo batizado para cumprimento da palavra de Deus, que são ordenança de Jesus para a tua vida. Ceia do Senhor e batismo são ordenança de Jesus para a tua vida. Fazendo isso, você está cumprindo a ordenança, a palavra bíblica. E quando eu estou dando esse ensinamento para aqueles que vão descer as águas, eu digo: vocês não estão descendo as águas para fazer parte da igreja, mas vocês estão descendo as águas para cumprir, para fazer parte do povo de Deus. Não para você sentar e discutir religião com pessoas que são mais fracas na fé, ou para pessoas que agora já têm a sua religião, para pessoas que agora estão ouvindo a palavra, porque eu creio que quem é o cabeça da igreja ainda é Cristo. Eu creio nisso. Paulo começa a dizer em Romanos capítulo 14: acolheis ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legume. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dias e dia, para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graça a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graça a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque despreza o teu irmão? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Que nós não devemos preocupar com aqueles que são mais fracos na fé, nós precisamos nos preocupar com a nossa salvação. Paulo diz que um crê que tudo pode comer, mas tem pessoas que comem legumes. E aí?
Paulo diz assim, e tem pessoas que comem carne, não comem legumes, e aí? Paulo começa a dar uma lição à igreja. Paulo começa a dizer, olha, tem uns que faz diferença em dias, e dia, e outros julga igual todos os dias. Cada um tem a opinião bem diferente em sua própria mente. Então não está a nós a ficarmos discutindo isso. Não é para isso que o Senhor nos chamou, para estar discutindo, olha, você guarda o dia ou não guarda? Você observa a lei ou não observa? Porque se nós não cumprimos como devemos cumprir, se tropeçamos numa só vírgula, cai tudo por terra. Por isso eu louvo a Deus, porque através do sangue de Jesus fomos redimidos do pecado, e esse evangelho é de poder. E Paulo começa a dizer ainda para eles, dizendo, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, por que julga o teu irmão? E tu, por que despreza o teu irmão? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E Paulo aqui está citando, enquanto vocês estão preocupados com o irmão que está guardando o dia, com o irmão que está agora comendo um legume, Paulo está dizendo, não é isso. Todos nós havemos de comparecer até o tribunal de Deus. Eu fico olhando hoje, as pessoas não acreditam mais que Deus pode ainda arrebatar pessoas e levar ao Hades, o lugar de sofrimento, o Seol, ou o inferno. Tem pessoas que não acreditam mais em revelação, tem pessoas que não acreditam mais em profecias. Há um choque filosófico. Quem é o homem natural para compreender as coisas espirituais? Será que o homem, ele pode ensinar a Deus? Será que o homem pode explicar para Deus as coisas espirituais? Não. Se nós não conseguimos explicar nem aquilo que nós fazemos aqui na terra, muitas das vezes nós ficamos confusos com os dia a dia. Aí queremos explicar algo espiritual que não é revelado, porque só podemos explicar algo espiritual quando é nos revelado através de Deus. Onde estava o homem? Deus fez uma pergunta para Jó no capítulo 38, no versículo 4: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. Então todo conhecimento, toda revelação vem de Deus. Então quando Deus pega alguém e revela para ele o inferno, isso é real. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E também no mesmo capítulo, no versículo 16: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? E aí? Então as coisas de Deus, elas são reveladas ao homem, e Deus faz como quer. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, está dizendo que o inferno vai devolver, vai estar até o tribunal de Cristo no dia do trono branco. Os mares, todos que morreram, tanto grande e pequeno, pobre, rico, todos vão estar até o tribunal de Cristo e vão ter que prestar conta. E ali serão separados aqueles que foram justos e aqueles que foram os injustos. Então realmente isso existe. E quando Deus pega um pequenininho, ou quando Deus pega alguém que Ele escolhe para levar, para mostrar que existe um lugar de sofrimento, alguns teólogos começam a discutir, a confrontar, dizendo: para que isso? Para que Deus vai levar? Para mostrar que existe, para alguém testemunhar, porque o Evangelho é testemunho. Nós estamos testemunhando que Jesus ressuscitou, Ele morreu, mas ressuscitou, é testemunho. Então Deus ainda pega pessoas e revela. E muitos questionam: para que Deus vai revelar? Revela. Eu conheço pessoas que tiveram experiência. Eu tive experiência com Deus. Tive experiências tanto do lado obscuro como do lado celestial. Eu tive experiência, que às vezes eu me calo para que não venha trazer confronto, para que eu não venha me entristecer também. Mas eu creio que Deus revela. Eu creio que Deus, por esses dias, vai fazer algo sobrenatural.
Deus vai levantar um grupo de pessoas, louvores, adoração, pessoas que vão ter contato, que o céu vai se manifestar. Eu tenho certeza que os anjos vão louvar junto com essas pessoas, que a glória de Deus vai descer, vai impactar aonde estiver aqueles ministrando, aqueles adorando a Deus, que pessoas vão começar a chorar, vão se arrepender, vão querer Jesus para a sua vida. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque isso é poder de Deus, é a manifestação da glória de Deus. Assim como o mundo tem os seus bruxos, tem os seus feiticeiros que mostram o poder maligno, nós temos aí homens e mulheres adoradores de Deus, que ainda há manifestação do poder de Deus, que faz diferença, que cura, que restaura, que edifica a vida, que pega o homem que está pensando na morte e mostra para ele que Jesus é vida, que ele ainda tem esperança para esta vida e vida eterna. Eu creio nisso, eu creio no poder do Evangelho. Eu creio que Deus pode pegar uma pessoa e arrebatar, mostrar o céu, como Paulo disse. Eu não sei te explicar, são coisas inefáveis, coisas que não tem o vernáculo, o português, a pronúncia para explicar como é a beleza do céu. É o que Paulo está dizendo. Não tem como explicar as coisas de Deus. Eu tive uma experiência uma vez que eu estava e com o ar tão puro, o ar é puro, o verde é verde. Quando eu disse eu vou entrar, algo me trouxe de volta para o meu corpo, e dizendo não é o momento. Tive experiências com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai dar experiência. Quando você tem essas experiências, você passa a pregar com convicção. Uma vez eu e meu filho orando, o Brian, e ele me chamava pai, pai. E quando eu olhei para o Brian estava flutuando no ar. E quando eu segurei na mão do Brian desceu novamente. E as pessoas já não acreditam mais nisso. Kennedy Hagin, um pregador internacional, ele escreveu num dos seus livros, A Unção, ele disse nos seus relatos, quando ele estava ministrando, ele chamou o povo para vir à frente. Quando ele tocou, aquele rapaz tinha desejo de ser tocado por Deus, curado por Deus. Quando ele colocou a sua mão sobre a testa daquele rapaz, ele levitou, ficou no horizontal e voou até debaixo de um banco. E aquele rapaz foi curado, restaurado na mesma hora. Conta-se aqui do Brasil que os pregadores pregavam e muitos levitavam e voavam sobre a igreja. E aonde está esse poder? Será que Deus extinguiu? Não. Nós estamos deixando de acreditar no sobrenatural de Deus. Nós estamos limitando o poder de Deus, como se isso não pode haver, como isso Deus não precisa fazer, não faz mais. Na igreja onde eu congrego, uma senhora me deu uma foto de uma irmã dela, e Deus na mesma hora me revelou dizendo: olha, ela tem uma ferida no pé, eu não me lembro agora se é direito ou esquerdo. Deus está me dizendo que está curando ela agora, para a glória de Deus. Ela saiu dali, pegou o telefone, ligou para a irmã dela disse, olha, que o pé dela estava queimando, e aquela ferida, que era um câncer, que tinha que amputar o pé, já tinha tomado todo o corpo, foi curada na mesma hora. Eu tenho foto, eu tenho testemunho na igreja disso aí, eu tenho documento que comprova isso aí. Então o poder de Deus ainda é existente no meio da igreja. Nós estamos tentando extinguir. As igrejas estão pregando igreja, rotulando igreja, ensinando. Olha, aqueles não devem, aqueles estão falando, estão curando no nome de Jesus, mas não é de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: deixam, aqueles que não é contra nós, é por nós, não impeçam de fazer. Eu vejo muitas pessoas ensinando a se degradar, a se destruir, a pregar roda de igreja, e eu vejo que não é assim. Cristo ainda é Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Eu conheci a história de um missionário que foram para a Índia, de Bermuda, ficaram 4 anos lá, aprendendo dentro de uma selva, e Deus pegou aquela família, levou eles, e eles começaram a aprender a cultura daquele povo. Passando 4 anos, eles começaram a pregar a palavra, de Gênesis e Apocalipse, e toda aquela aldeia, todo aquele povoado aceitaram a Jesus. Mas eu vejo que muitas pessoas talvez se vissem aqueles missionários com as suas esposas indo para lá, aqueles missionários que para atravessar tiveram que colocar bermuda, muitos ignorariam, excluía das suas igrejas, dizendo: isso não é pregar a palavra de Deus, porque está indo de bermuda. Eu fico assim
estarrecido. Eu sei que ai daqueles por onde vem escândalo, eu sei, mas o evangelho não está fitado nisso. Nós precisamos pregar o poder de Deus ainda. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está voltando. Nós estamos preocupados tanto com a igreja que estamos esquecendo do verdadeiro evangelho de Cristo. Nós que estamos em Cristo Jesus, que somos novas criaturas, que temos a mente de Cristo, devemos andar como Cristo andou. Porque como diz a palavra de Deus na primeira epístola, na primeira carta de João, se nós estamos em Cristo, se nós andamos com Ele, o maligno não toca mais em nós. A Bíblia é clara, ela tem a instrução para o povo, ela tem a luz para o povo. Como diz o salmista no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. E Paulo, ele fala lá em Romanos 10, 17, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí nasce a fé. Então nós devemos levar esse evangelho de poder, esse evangelho que não há um confronto com a igreja, mas um evangelho de Cristo, que acredita na revelação, que acredita que Deus enviou do teu Espírito para batizar, para dar coragem ao povo, se for preciso morrer por um evangelho e não o negar. Nós precisamos ensinar o povo a amar mais. Ame. O resumo do evangelho é esse: amar a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você vai estar cumprindo a sua lei, você vai estar cumprindo o evangelho. Temos que fazer isso. Precisamos colocar em prática o verdadeiro evangelho. Olha o que diz aqui no primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele crê, todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Olha o que diz mais aqui no capítulo 3 da primeira carta de João, versículo 6: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Eu tenho a palavra de Deus como base para a minha vida. E o que eu tenho para trazer para vocês aqui é: vamos deixar de confrontar com religião. Vamos preocupar com os perdidos, preocupar com as almas que estão sendo arrebanhadas para ir para o inferno, porque a escória da sociedade ainda é a igreja. A busca para essas nações ainda é a igreja, é eu e você. Não sabia que vós é templo e morada do Espírito Santo? É você e tua família, é você e teu amigo, é você e o teu irmão. Eu vejo que a igreja precisa orar mais, eu vejo que a igreja precisa jejuar mais. Estamos perdendo esse hábito de orar, de jejuar. Que a igreja possa voltar a buscar verdadeiramente, que a glória de Deus venha se manifestar e que nós não venhamos agora ser barreira para a glória de Deus, e que Deus possa nos usar por onde passarmos, porque Ele disse: vão, prega a palavra, e quando vocês abrirem a tua boca, eu vou confirmar a palavra que sairá das vossas bocas e os sinais. Então a palavra de Deus, o evangelho, ele é de poder e é de sinais. É o evangelho que cura. Felipe, quando veio lá em Atos capítulo 8, veio descendo, ele pregou a palavra e as pessoas eram curadas, e o povo viu tudo aquilo e o povo se converteu através dos milagres, das curas e do poder da palavra. Não vamos extinguir o poder de Deus. Deus quer usar você, a tua família, esse grupo de louvor Deus quer usar sobre essa terra. Você que é evangelista, Deus quer te usar com a palavra de poder. Não vamos envergonhar desse poder de Cristo. Vamos ser um canal de bênção para a família. Eu quero orar por você e pela tua família nesse momento. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Vamos orar. Pai, pela oportunidade que o Senhor consentiu a nós,
A mim, nesse momento, nesta hora, eu quero agradecer por essa família, por esse ouvinte. Que o Senhor possa falar fortemente ao vosso coração, que o sentido é não debater religião, mas o sentido é viver o cristianismo em Cristo e levar o amor a toda criatura, levar as boas novas, e que nós possamos ser esse canal de bênção, Senhor. Que as pessoas que vier olhar para mim ou para este irmão, que possa ver Cristo nela, porque muitos estão perdidos dizendo: aonde encontraremos Cristo? Onde está Deus? E muitos saem daqui de uma igreja, vai para outra igreja querendo achar Deus, sendo que Deus tem que estar na nossa vida. Alguém tem que olhar para mim, para eles, e dizer: aí vai um homem de Deus, aí está Deus, aí vai uma mulher de Deus. Pai, que nós possamos nos encontrar e entender que somos templo e morada do Teu Espírito. Essas pessoas que estão clamando por cura, Senhor, neste momento, nesta hora, cura esta pessoa, restaura esta família. Ó Pai, liberta aqueles que estão nas drogas. Senhor, eu te peço pelo poder do nome de Jesus Cristo, que a cura está entrando neste lar, que a cura e o milagre está entrando sobre esta família, e que Teu nome seja louvado, não só hoje, mas para todo sempre. Eu te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Meu Cristo Redentor, quantas vezes eu errei e muitas vezes te acusei, mas hoje entregue estou, entrego a Ti todo louvor, meu amado Senhor. Andava tão perdido, sem rumo e sem razão. A morte me cercava, até o momento em que alcancei as Tuas mãos. O Senhor me levantou e em Teus braços me colocou. E aonde Tu estás, contigo eu estarei. Eu quero a Ti louvar, Senhor, e agradecer o Teu amor. Sem Ti eu nada sou. Meu Cristo Redentor, e quantas vezes eu errei, muitas vezes te acusei, mas hoje entregue estou, entrego a Ti todo louvor, meu amado Senhor. Eu quero a Ti louvar, Senhor, e agradecer o Teu amor. Sem Ti eu nada sou. Meu Cristo Redentor, e quantas vezes eu errei e muitas vezes te acusei, mas
mas hoje entregue estou. Mas hoje entregue estou. Mas hoje entregue estou. Entrego a ti todo louvor. Meu amado Senhor.